Graça a vós, da parte do Eterno, nosso Pai, e do nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, a todos vós, queridos, amados, que me vê e que me ouve neste momento. Que as bênçãos de Hashem estejam sobre vossas vidas, hoje e sempre. E assim seja. Dando continuidade a uma série de curiosidades aqui para a nossa reflexão. Hoje, como vocês podem ver aí no título, Shavuot. Oxe, de onde é esse nome? Que nome é esse? Quem assistiu no vídeo passado, o que representa, o que está por trás, o que significa os vocábulos Amém e Aleluia. Nós vimos. Quem não viu, veja lá. Então, eu com aquele vídeo, como muitos outros, quem está acostumado a me ver, sabe? Eu sempre venho falando que muitos irmãos nas congregações, eles costumam falar coisas que não sabem, eles não estudam. Ele dentro das suas congregações, dentro dos seus sistemas, o líder disse e está dito e pronto. Muitos dizem, ele estudou para isso, ele sabe. Sim, mas o emissário, o apóstolo Pedro, disse, provai os espíritos. Prove se ele é mesmo de Deus. Prove. Ele falou, eu não sei. Eu faço assim. O líder fala alguma coisa, eu nem digo que ele está mentindo, nem está falando a verdade. Se eu não souber, eu vou pesquisar. E lá eu vejo se ele é um homem compromissado com a palavra ou se não é. Porque eu vejo se ele fala a verdade ou não. Eu não sei bem aquele assunto que ele falou, mas eu vou estudar. E vou ver se ele está com a razão ou não. Provai os espíritos, examinai as escrituras. Mas muitos irmãos não falam, não fazem isso. Está dito, o sistema fala, ele ouve constantemente o que ali está dizendo, e ele repete. Quando é confrontado, ou até inocentemente por uma outra pessoa, irmão, eu vejo que o irmão fala tanto isso. O que quer dizer essa palavra? Por exemplo, no vídeo passado, o que significa os vocábulos Amém e Aleluia? Aí alguém pode chegar para você e, ô irmão, eu vejo vocês crentes falar tanto Aleluia. Inocentemente, uma pessoa que não tem muito costume de congregação. Irmão, o que quer dizer? O que significa Amém? O que significa Aleluia? O que é que você vai dizer? Aí hoje eu trouxe uma expressão em seu original, mais uma expressão que é dita aí constantemente. E já tive testemunho de pessoas que quando são confrontadas, que se perguntam, não sabem dizer. E outras não falam exatamente e nem sabem o que exatamente é. Shavuot, sim. O que quer dizer Shavuot? Semanas. O que é isso? É uma festa. Uma festa determinada pelo Eterno em sua Torá. Como eu já falei, Torá quer dizer orientações e instruções do Eterno. É um guia, é um caminho, é um professor. É as palavras do próprio Elohim, do próprio Deus, para que nós, o seu povo, tenham uma vida feliz e sossegada, próspera e longa nesta terra. É esse todo o contexto. Está contido nos 5 livros, os 5 primeiros livros das Escrituras, conhecido no grego como Pentateuco, fazendo alusão àqueles 5 primeiros livros. E nas Bíblias hebraicas, em seu título em original, é a Torá, Instruções do Eterno. Então, lá, Shavuot, que quer dizer semanas, é uma festa determinada pelo Eterno, que está lá. Você encontra em Vaikra, Levítico, está lá por volta do capítulo 23 em diante. Se fala dessas festas e outras festas, como Pessah, que é a Páscoa. Não, essa Páscoa que um coelho bota ovo e de chocolate, come bredo, arroz de coco e outras coisas mais, dependendo da tradição de algumas regiões. Tem nada a ver. E várias outras festas, como Matzot, Yom Teruah, Yom Kippur, e várias outras que o Eterno determinou em sua lei. Shavuot, que quer dizer semanas, é mais uma dessas festas. Mas sim, e se fala direto nesse nome? Aí vem. Aí se fala, não. Fala no seu correspondente grego. Aí é o que se fala e é o conhecido. Como? Pentecostes. Eu sou pentecostal. Muitos dizem, eu sou pentecostal? Por que você é pentecostal? Aí uns explicam, não, porque foi em Marse Shilinshins Beit, ou seja, Atos dos Emissários
capítulo 2, onde a Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade do Eterno, desce veementemente, um vento forte, impetuoso, sobre os discípulos, que estavam concomitantemente em um mesmo local. E o vento impetuoso desce sobre ele, o Espírito Santo, e foram encontrados sobre cada um chamas de fogo, línguas de fogo na cabeça de cada um. E o Espírito, de acordo com o que proporcionava, eles iam falando como o Espírito lhe concedia falar. Foi a descida do Espírito Santo. Foi quando eles receberam e começaram a fazer milagres e prodígios. Uns explicam assim, só. Mas quando se pergunta, mas o quê? Não sabe ser uma festa? Não sabe, não entende. Tinha muitos ali junto, mas não entende e nem sabe. Outros você pergunta, por que você é pentecostal? Não, nada contra os irmãos. Isso é mais um tema que eu quero trazer para ajudar, compartilhar com os irmãos. Para eles saberem, quando perguntarem, o sentido eles saber. Eu sou pentecostal, mas por que você é? Ou, eu sou reformado, mas por que você é reformado? Sou tradicionalista, por que você é tradicionalista? Está errado tudo isso aí. Está errado tudo isso. Porque se você é um discípulo do Messias, um talmid, palavra hebraica, uma expressão hebraica, quer dizer discípulo, seguidor. Se você é um discípulo, um seguidor do Messias, o Nazareno, Yeshua, Jesus, a única identidade, o único selo que você tem que ter em sua alma é aquele que está no livro de Efésios. Foste selado com a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo do Eterno. Este selo, essa identificação que vocês têm que ter. Não placa de igreja, eu sou reformado, eu sou pentecostal, eu sou tradicionalista, eu sou católico, eu sou evangélico, como se isso fosse te levar ao céu. Não. A única identificação que você tem que ter é esta de Efésios, o selo do Espírito Santo, que foste selado, comprado com o sangue de Cristo da cruz. É este selo que você tem que ter, essa identidade. Uma vez um irmão disse, você é de que igreja? De igreja? Como muitos perguntam, igreja? Como assim igreja? Que ministério? Rapaz, eu congrego numa região X, com irmãos daquela região, onde se prega o Evangelho, as boas novas do reino, do Senhor. É isso que pregamos lá. Mas, não é o ministério. Que ministério? O ministério é as palavras, é os ensinamentos que o Messias e Yeshua deixou para todos nós. E nós nos alimentamos desta palavra. Aprendemos, colhemos e repassamos ao próximo. Não, mas não tem placa não? Eu disse, o que é que tem placa? O que é que tem placa? Placa de novo? Para que placa? Aí de novo, agora eu vou tocar de novo no nome de um irmão, que eu já falei em outro vídeo, acho que ele já está dizendo, tu está falando no meu nome direto, é o irmão de Souza. Ele também é igual a mim, tem essa linha de pensamento como milhares de outros. Placa, o Senhor vem buscar placa. Vem buscar placa de igreja, de congregação, é isso. Ele uma vez, aí outros irmãos, começou falando dele, dizendo, ele disse que não tem placa não, ele congrega, mas não tem placa. Nós temos que ter uma identidade, um irmão antigo na fé. Disse, temos que ter uma identidade. Identidade? Que identidade da placa? Eu sou igreja tal, eu sou igreja tal, eu sou igreja tal. Eu era assim, assado, assado, eu sou igreja tal. É isso que você tem que ter? Quando o Messias veio nesta terra, ele criou placa, ele deixou placa, tudo esse negócio de placa. Eu congrego em um templo que tem placa, mas por mim eu arrancava, como arrancava todas as outras. Isso é fora das escrituras. Templos de pedras com placas. Você tem um templo para congregar, um local para ficar livre da chuva, do sol. Você que congrega na sua casa com a sua família ou com outros em algum local, como eu já falei, quem não assistiu, assiste o vídeo Os Desigrejados, que eu já gravei, mostrando detalhadamente, biblicamente como é. Você que congrega em algum local, em casa, com familiares, em um galpão, ao ar livre, na porta, ou de boca a boca, no trabalho, onde seja. Você que congrega, junto, é bíblico, biblicamente. Irmãos unidos, congregando, se fortalecendo. Um está meio fraco, o outro está meio forte, levanta. Caminhando juntos. Porque você sobe, você cai. Você precisa estar motivado. Você precisa ter outro. Não é sempre que você está para cima, às vezes também para baixo, o outro vai te motiva na fé. E rumos caminhando nessa batalha da carne até aquele grande dia. Mas o que é que acontece? Aí diz que temos que ter identidade.
Identidade? Por que identidade? Placa? Por que placa? Placa de quê? Aí, como eu disse que é antibíblico esse negócio de placa, divisões, Shaul, Paulo, lá em 1 Coríntios, ele diz, estou sabendo, falando dos Coríntios, estou sabendo, pelos da casa de Cloé, que está havendo divisões entre vocês. Um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, um diz que é de Kefa, de Pedro, outro diz que é de Jesus. Acaso Cristo, o Messias, está em pedaços? Tem traduções que falam assim. Outras dizem, acaso Cristo está dividido? Mesmo sentido. Está dividido? Está em pedaços? Só no Brasil tem quase 5.000 placas de denominações, cada uma com uma doutrina diferente, onde o Messias deixou uma única doutrina, que os apóstolos seguiram piamente. A única doutrina, essa. Passados os anos, começou a distinção, a separação, a disserção, a apostasia, desqualificando. Hoje quase não sobra nada das boas novas e o evangelho que o Messias trouxe a esta terra. Por causa de divisões. Aí bota placa tal, aí começa a divisão. Quando vai olhar a doutrina diferente daquela, diferente daquela, tem um resquício, um pouco, e o resto é que o líder, o fundador achava ou deixava de achar. Mas quando vai para a Bíblia, não passa quase nada. Passa um pouco e o resto é tudo dissensão. Agora é claro, irmãos humildes, verdadeiros, tem irmãos verdadeiros, humildes, errando, muitas vezes, tentando acertar e fazer o melhor para o Senhor. Mas, placa, não é. Quando Paulo fala, em seu tempo, ele fala o quê? Comunidades. Como eu já falei aqui, do termo eclésia. Hebraico kerrilá, carral. Kerrilá, congregações. Eclésia, congregação, assembleia, comunidade. Comunidades ele formou em Coríntios. Comunidades em Efésios, em Tessalônicas, em Colossenses. Comunidades de servos, de discípulos, de cristãos. Ele formou isso. Agora, depois, com o passar dos tempos, com os passar dos anos, aí começou a vir a líderes nascer novos, mentes pensantes, e esquartejar e destrinchar completamente os evangelhos. O evangelho do Messias. Paulo mesmo fala em Atos, depois da minha partida, depois da minha morte, vão entrar aqui lobos devoradores e vão dissipar as ovelhas. E justamente, mais à frente, depois da morte dele, os apóstolos foram morrendo e surgiu um cidadão, um dos primeiros. E aí começou a destrinchar, a distorcer, não aceitar mais a liderança judaica, líder da congregação, não começou a aceitar e agora começa a separar. E aí foi o início do antissemitismo, do ódio aos judeus, foi o início da separação e de muitas heresias ditas hoje, base do cristianismo atual. Muitas coisas disso. Eu comecei fazendo um vídeo, heresias e apostasia. Quem não viu, veja. Heresias e apostasia. Mostrando o que a religião esconde e não passa. Agora é claro que eu já vi líderes aí falando. Aí contando toda a raiz de tudo. Lá do início, do primeiro século. Do início do Messias, dos apóstolos, ali, aquele iniciozinho do movimento, todo o nascimento. Heresias e apostasia, parte 1, 2 e 3. Eu tinha que fazer uma média de 10 vídeos falando disso. Aí eu fiz 3, aí dei uma parada por falta de tempo, mas eu tenho que voltar a continuar. Onde eu falei, esse cidadão, mas tem um nome, eu tenho que continuar, eu vou continuar essa sessão, mas quem não viu, veja lá, toda a origem de tudo. Aí vocês têm que começar assistindo pelo início, senão pelo meio vai ficar perdido. Onde eu falo e explico com base bíblica nas escrituras, mostrando capítulo, versículo, tudo que está dizendo. Hoje eu não faço mais parte do cristianismo. Hoje eu sou um nazareno. O que é o judaísmo? É o judaísmo nazareno. Quem somos nós? Assista. Heresias e apostasias. Parte 1, depois parte 2, parte 3, e eu tenho que continuar mais ainda. Lá eu dou base bíblica. Irmãos chegaram para mim e me disseram, é uma nova religião, é? Leia Atos dos Apóstolos. Aí vocês verão e dirão, sim, é uma nova religião. Você lê Atos dos Emissários, mais sei, Xilanxin, Atos dos Apóstolos, apóstolo, palavra grega que quer dizer emissário, mensageiro enviado. Você vê lá nos Atos dos Mensageiros,
dos enviados, dos emissários, e lá você verá como eram conhecidos os discípulos, né, de Yeshua. Como eram conhecidos. Inicialmente, judeus e gentios, como era conhecido. Era conhecido como, vou dar uma antecipada, mas depois vocês procuram, não acreditem em mim não. Vá para Atos dos Apóstolos, leia, examine. Eram conhecidos como nazarenos ou membros do caminho. Está lá em Atos 24:5, quando Paulo é capturado, ele chega, prendem ele e leva ele para uma autoridade romana e começam a acusá-lo, chamá-lo de peste, que ele está causando uma baderna, um descontrole entre os judeus de todo o mundo. Ele é o principal da seita dos Netzarim, o principal da seita dos nazarenos, e continua falando. Você vê seita, já falei, o que significa seita? Leia ou veja esse vídeo, eu falo. Seita não tem nada a ver com o que hoje é falado. Seita nos tempos bíblicos, nos tempos de Cristo, não tem nada a ver com hoje, com o que dizem, com subclassificações que fizeram hoje do mesmo título. Alguns, porque eu já vi pastores ensinando certo, que seita nos tempos do Messias, veja lá no vídeo que eu fiz, o que significa, dou detalhes biblicamente falando, não tem nada a ver com heresia. Tem nada a ver. Mas hoje alguns líderes de algumas congregações, porque o que eles dizem, muita gente vai atrás e não é bíblico, aí ele fala, subclassifica seita como algo de heresia, algo errado. Tudo bem por causa de alguns exemplos de algumas pequenas, exemplos errados de algumas pequenas. Aí deu o que deu. Mas não tem nada a ver com o contexto bíblico. E você vê Atos 9 e por aí vai, todo o início de Atos falando. Caminho, Paulo pede cartas ao Sinédrio para caçar estes membros do caminho. Você vê todo Atos falando, você vê cartas, epístolas, livros do pais da igreja católica, católico falando deles, fazendo comparação dos nazarenos com judeus ortodoxos e cristãos. Antes você lê Atos, viviam juntos. Nazarenos, judeus e gentios, todos denominados como nazarenos. Todos unidos, todos. Com o passar do tempo, houve agora uma separação, um termo, uma designação, uma classificação do termo. Nazarenos era aplicado aos discípulos do Messias. Judeus, seguidores do Messias de Nazaré. E agora cristão, termo grego de seguidores do Messias. Agora é o termo grego, cristão, messiânicos, né? Grega. E agora começaram a pegar essa designação. Mas eram juntos, você lê Atos dos Apóstolos. Leia não, examine. E lá viviam juntos, todos unidos. Mas em alguma determinada data da história, como Paulo falou, ia entrar lobos devoradores. E entrou. Aí eu vou falar nos vídeos que eu vou começar a fazer de novo, retornar de novo com a sequência de vídeos de heresias e apostasias. Parte 4. E aí vai continuar. Eu fiz 3. Assistam. Eu fiz até a quarta. Eu fiz até a terceira. Vou continuar a quarta em diante. Tem muita coisa. E aí, em determinado, entrou esses e agora começa a separar os cristãos que eram gentios, não judeus, dos judeus nazarenos. Viviam em harmonia, tudo coisa boa. Mas agora houve uma dissensão. E em uma dada época da história, foi quando foi por volta ali do ano 70, onde o templo foi destruído e morreram milhares de Yahudim, judeus. Nessas mortes todas, aí foram mortos cristãos, vários cristãos, vários nazarenos, os judeus ortodoxos, morreu muito, mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas foram trucidadas naquele dia, e separados, e chegaram quase a toda extensão. Mas hoje o movimento vem crescendo em todo o mundo e se levantando novamente. Vem crescendo e vem levantando novamente por todo o mundo. Às vezes me perguntam, como já eu falei agora, falo de novo. É novo, é? Nasceu há 2000 anos com Yeshua. Só é você ler Atos dos Apóstolos. Eram conhecidos como membros do caminho e ou nazarenos. Você lê Atos, que está tudo lá. Livro História dos Hebreus fala. Você ler algumas cartas, alguns documentos da pais da Igreja Católica. Falam deles. Quem são eles? Fazendo comparação, tem vários documentos falando dos nazarenos, que hoje o movimento vem crescendo em todo o mundo. Aí eu falei judaísmo nazareno, oxe, e judeu, alguns irmãos que não têm muito conhecimento, e judeu acredita no Senhor? Judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, muitos não crêem, eles não crêem. Mas nós nazarenos, o judaísmo messiânico, todos cremos no Senhor como único
Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a chave, Ele é a passagem. Ele é a porta das ovelhas. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém, amém. A diferença nossa, porque nós nos pautamos nas Escrituras, nos ensinamentos puros que o Messias ensinou. Nós não cultuamos e não seguimos festas oriundos de Roma. Muitos irmãos evangélicos metem o pau nos irmãos católicos, dizendo que eles estão errados, que eles fazem isso e aquilo outro. Mas eu já confrontei vários irmãos e disse: irmãos, vocês falam dos irmãos católicos, mas esta festa, isto que você fala, isto que você afirma, é exclusivamente criação e invenção da igreja romana. O Messias nunca criou, os apóstolos nunca ensinaram. Você não encontra nas escrituras, nem de Bereshit ao livro das revelações do Apocalipse, nem de Gênesis e Apocalipse. Você não acha de fato nenhum, de jeito nenhum, essa expressão. Essa expressão foi criada exclusivamente por eles. E você repete e fala, mas joga pedra no telhado do irmão. E se esquece que o seu telhado é de vidro também. Preste atenção, faça uma análise. Comemora essa festa pagã, a Páscoa. Um coelho, o coelho botando ovo de chocolate, comemora o Natal. Tudo isso, Natal, uma festa que já existiu. Eu tenho aí origens de festa pagã. Eu tenho também um vídeo falando mais explicado, detalhado sobre isso. Vejam. Biblicamente falando, historicamente falando, comprovadamente. Vejam. Tudo isso é festa deles. E vocês comemoram. Se você tem bom amor de coração para o Senhor, tudo bem. Mas evitem falar dos irmãos onde aquilo foi criado por eles, dos primórdios, e agora você repete, e você fala, não tem nada demais, mas veja com que você fala em dizer que ele está errado, onde você tem resquícios de ensinamento e tradições oriundas deles. Então tenha cuidado, nós nazarenos não temos nenhum traço de nada que foi inventado pelo homem, mas seguimos piamente tudo que o Messias falou nos seus evangelhos. Nos esforçamos, porque ninguém é perfeito, a carne é miserável, nós somos imperfeitos, como todos seres humanos aqui desta terra, mas se esforçamos exclusivamente para viver de acordo com os ensinamentos que o Messias deixou. Ah, fulano disse isso, aquilo outro. Tem nas escrituras? Tem não, então não vale. O Messias disse isso? Tem não, então não vale. Só seguimos exclusivamente o que está na Bíblia Sagrada. O que o Messias deixou, o que os apóstolos seguiram. O que eles disseram, o que eles falaram, pronto, a gente segue. Não disse, inventaram, distorceram, é contrário ao que tem aqui, ao que o Messias disse, é descartado. Nós temos o maior zelo para cumprir tudo de acordo com o que está aqui. Somos imperfeitos, falhamos, mas nos esforçamos para praticar e ensinar do mesmo jeito que está nas Escrituras. Não que A, B, que fulano disse. Amém, amém. Um assunto puxa o outro. Nós começamos a fazer um assunto e entra em outro, entra em outro. Eu tenho origem de festas pagãs, eu tenho um vídeo exclusivamente falando nisso. Vejam lá, datas, tudo certinho. Eu tenho também um vídeo falando que é seita. Comecei aqui, vejam lá detalhadamente. Tudo isso. Pois bem, aí eu botei o título do vídeo aí, ó. Já fugi, corri muitas coisas a mais. Shavuot, que quer dizer semanas, que o seu correspondente no grego é Pentecoste. Eu sou pentecostal. Mas por que você é? Não, por causa do Espírito Santo, como eu já falei, tá, né? Não. Mas o que é? Não sabe explicar. Então eu vou compartilhar com os amados irmãos. O nome Pentecostes, certo? É claro que é a descida do Espírito Santo, da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo do Eterno, que pousou, encheu veementemente os emissários, os apóstolos, naquele grande dia. É claro que é um fato de importância para todos os discípulos do Senhor. Não é isso? Mas também era uma festa, para vocês saberem e se perguntarem a vocês saberem falar. Vem da palavra hebraica Shavuot, que é o nome em seu original, quer dizer semanas. E eu vou fazer uma leitura aqui, certo? E vocês vão acompanhando, biblicamente. E a gente vai conversando, à medida que se passar. Shavuot. Assim prescreve a Torá, acerca da festa de Shavuot, semanas. Conhecida popularmente como Pentecostes, é o seu correspondente grego. Depois, para vós, aí vem nas escrituras essa sequência dita pelo Eterno, de todo o contexto de que essa festa determina e a sua organização.
Depois para vós contarei desde o dia seguinte ao Shabat, sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte, ao 7º Shabat, sábado. Contareis 50 dias, então oferecerei nova oferta de alimentos ao Eterno. Das vossas habitações trarei 2 pães de movimento, de 2 dízimas, de farinha. Serão levedados, se cozerão. Primícias são ao Eterno. Também com o pão oferecerei 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Eterno, com a sua oferta de alimentos, e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave, a Yahvé. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano, por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Criador. Com os 2 cordeiros, santos serão ao Eterno para uso do Corém, do sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação, nenhum trabalho servil braçal fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. E quando fizeres a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega, da tua plantação, da tua colheita. Para o pobre e para os estrangeiros as deixará. Hoje você vê as plantações aí, cai qualquer coisa, pô, pega, não pode deixar aí para os necessitados, os pobrezinhos, deixa aí para eles. Cata tudo, raspa tudo, não deixa nada. Se for possível, até as folhas pega. Não deixa nada. Quanto mais desmata, quanto mais adentra a mata, quanto mais planta, não dá. Antigamente os comércios fechavam 2 horas de almoço, hoje não fecha. Feriado, todo feriado fechado, agora a maioria dos feriados tudo aberto, e não dá, e sempre fecha no vermelho, porque não segue os ensinamentos do Senhor. Quanto mais quer, correndo atrás do Deus Mamon, o Deus dinheiro, palavra em aramaico, Mamon, para maior personificação do Deus dinheiro, correm atrás de Deus constante e nunca dá, porque não segue os ensinamentos do Senhor. Eu sou o Criador, vosso Elohim. Está em Vaikra, Levítico, capítulo 23, do versículo 15 a 22. Todas essas ordenanças é contida nessa festa de Shavuot, Pentecostes, no grego. Agora, simplificando, hoje nós, nazarenos e cristãos, não praticamos mais oferendas de animais, de holocausto, porque a nossa Páscoa, o nosso cordeiro, nosso sacrifício perfeito foi Yeshua, Jesus, no madeiro. Muitos ficam até fazendo piada. Mas vocês sacrificam ainda animais? Vocês sacrificam animais para expiação de pecados? Ainda fazem piada. Não, irmãos. Nós nazarenos, nós não fazemos, porque a nossa Páscoa, o nosso sacrifício perfeito foi Yeshua. Dando continuidade, simplificando tudo isso, essa festa, hoje, no judaísmo, comemora-se na festa de Shavuot, para deixar bem explicado, os primeiros frutos da colheita de cereais. E o dia em que o Eterno entregou a Torá no Sinai. Em outras palavras, os primeiros frutos das colheitas de cereal e o dia em que o Eterno entregou a sua Torá no Monte Sinai. É o que comemora-se em Shavuot, o seu correspondente grego Pentecoste. Por tal motivo, esta festa é de extrema relevância, pois a Torá é a base dos ensinamentos do Messias Yeshua. Ademais, foi durante a festa de Shavuot que os talmidins, discípulos, ficaram cheios da Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, e Kefa, Pedro, começou a anunciar com ousadia a morte e a ressurreição de Yeshua. Chegou a festa de Shavuot, de Pentecoste, e os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios da Ruach HaKodesh,
o Espírito Santo de Davi, começaram a falar noutras línguas, em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então Querfa levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se a eles. Tá? Essa passagem está onde? Mar 6, Shlinchim. Atos dos Emissários, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 1 a 4. Todos aqueles que creem em Yeshua sabem a importância dos eventos ocorridos neste capítulo. E cabe a nós buscarmos o Espírito Santo a cada dia em nossa vida. Buscarmos incessantemente a sua presença em nosso ser. Porque disse Yeshua: todo aquele que me ama, guarda meus mandamentos. Esse é o que me ama. E eu e o Pai viemos e fazemos dele morada. E aí? A busca pelo Espírito Santo do Eterno em nossas vidas tem que ser buscado constantemente, dia a dia. E aí? Então é isso, irmão. Shavuot, como falei, uma festa, né, com o seu correspondente no grego é Pentecoste, que quer dizer semanas. É uma festa onde é comemorada as colheitas, né, os primeiros frutos da terra de cereais. E a entrega da Torá, do Eterno, no Monte Sinai. É o que se comemora neste dia. E o que se comemorava, e o que estava se comemorando naquele dia ali. Todos judeus em Jerusalém, em Al-Rushalayim, reunidos, comumente reunidos, comemorando essa festa. E Yahudim, judeus de diversas localidades, neste dia sagrado, como até hoje é comemorado. Agora, os amados irmãos já sabem de onde vem este nome, né? Pentecoste, o que quer dizer semanas, e o seu título no original, Shavuot, que é uma festa determinada pelo Eterno, que se encontra nos 5 primeiros livros da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Amém? Nos próximos vídeos, continuaremos a trazer mais conhecimentos para vocês. E como eu falei, eu comecei fazendo vídeos, eu prometi fazer uma sequência, é uma média de 10 vídeos, né? Fiz 3, Heresias e Apostasia, parte 1, fiz 2 e 3, mas tem que continuar, é uma média de 10 ou mais, contando toda a história, vindo lá de trás, ó, até hoje. Aí eu fiz 3 e por falta de tempo eu parei, porque eu tenho que estudar, me dedicar, não posso chegar aqui e falar qualquer coisa, ensinar errado, porque o Senhor fala nessa escritura, toda palavra ociosa que sai de tua boca será cobrada naquele dia. E eu não posso passar coisas erradas aqui para os irmãos. Tenho que ter certeza do que eu estou dizendo, porque se passar coisa errada, o Senhor vai me cobrar naquele grande dia. E eu tenho que falar certo, então eu tenho que estudar, né? Eu tenho aqui todos os recursos para isso, mas às vezes, devido à vida corrida, fico um pouco sem tempo. Mas eu vou encontrar tempo para continuar dando continuação. Heresias e Apostasia, parte 4, 5, 6. Mas quem ainda não viu, vá lá ver. Tem aqui no canal, parte 1, 2 e 3. Já dá para você ter um alicerce para continuar, para abrir a mente e a gente continuar o trabalho. A paz seja convosco a todos. Que as bênçãos do Eterno estejam sobre vossas vidas, sobre vossos lares. Que assim seja.